Me inquieta ter que ser eu a falar sobre isso, mas já que ninguém fala, vamos nós. Qual é o aspecto mais obscurecido da vida de Jesus? É um que nós não temos como perceber facilmente. Esse aspecto, ele terminou travando, ele terminou bloqueando, ele terminou impedindo que o humano Jesus fizesse tudo o que estava descrito nas profecias do Antigo Testamento, ou seja, da história dos profetas do povo judeu, que vaticinaram sobre a vida de Jesus, e Jesus cumpriu em parte, mas não no todo. E o porquê que isso aconteceu? Porque Jesus resolveu desobedecer a Javé. É isso que eu explico nos cursos. De fato, ele resolveu desobedecer a Javé. Mas a base dessa desobediência é que é obscura. Como a própria desobediência dele também ficou obscura e ninguém nunca entendeu. A revelação cósmica é que está dizendo, Jesus foi crucificado porque ele desobedeceu a Javé e Javé decidiu humilhá-lo. Quando ele pediu, Abba, me livra do cálice, Javé disse, não, você me enganou, você não cumpriu os termos do messianato. Então, ou seja, isso também é uma grande novidade em termos de teologia, o que nós falamos no âmbito da revelação cósmica, sobre o porquê de Jesus ter sido crucificado, a questão das três faces de Jesus, que é também algo relativamente novo, é um nuance que se pode entender mais objetivamente, um panorama maior da face da vida de Jesus, entendendo que existem três momentos básicos que foram criados sobre a vida de Jesus, e Jesus vivenciou os três e tomou três decisões diferentes, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, se o tempo permitir. Mas voltando para o lado obscuro, do porquê tudo ter saído errado em termos do plano que Javé queria que Jesus tivesse cumprido, a primeira pergunta que a gente deveria fazer frente ao que eu falei é: ok, nós não sabemos a história de Jesus, a gente sabe de partes, ok, nós não entendemos o que Jesus passou, porque a gente sabe de partes, mas a teologia que inventou uma história falsa sobre Jesus, a Igreja Católica Romana jogou essa história para frente, e é isso que a gente sabe, só que está errado. A pergunta que a gente deveria fazer é: Jesus entendeu direito o que se passou com ele? Em algum momento, entre a hora em que Jesus nasceu e o último suspiro que ele deu na cruz, a pergunta que a gente deveria fazer é: Jesus entendeu o que se passou com ele? Fica aí a pergunta, porque a gente vai tentar fazer um exercício de reflexão antes de se aproximar da tentativa de produzir uma resposta. Vamos compreender o seguinte: quando um espírito como o que me anima, um espírito como o que anima Flávio, um espírito como o que anima qualquer um de vocês que está tendo a paciência de me escutar, quando um espírito vai produzir um novo programa encarnatório para que dali surja um novo ser humano, e ele, o espírito, vai estar vinculado, reencarnado naquele ser humano, e aquele ser humano é uma espécie de uma continuidade dos outros eus humanos que esse espírito já produziu para trás em outras encarnações. Então, quando um espírito vai produzir um novo ser humano, o grau de previsibilidade de para onde esse ser humano irá, ele é muito claramente perceptível no âmbito espiritual, caso estejamos aqui falando de um espírito minimamente equilibrado e sem grandes problemas kármicos. Porque se esse espírito tem problema kármico, ele é 100% previsível, porque ele vai ter que enfrentar o karma negativo dele. Mas quanto menos karma o espírito tem, mais liberdade, mais opções o eu humano, junto com o espírito que o anima, terá que tomar nas improvisações que essa liberdade permite, já que o espírito ele não tem muita obrigação, já que ele não tem karma negativo pesado.
Então, quando um espírito vai preparar a vida de um novo eu humano, o espírito, ele, em sendo minimamente livre de karmas, ele nasce com uma certa dose de liberdade. Mas na liberdade possível há uma previsibilidade que tem a ver com o fio de um novelo, de uma assinatura quântica, que está, essa assinatura, aposta em todos os genomas de todos os corpos que representam as reencarnações de um mesmo espírito. Então, sim, há uma teórica linearidade nisso aí. Há uma trajetória, há um caminho, há um destino sendo ali desenhado. Então, o espírito, ele é quem desenha, ele é o arquiteto, ele é tanto o arquiteto quanto o engenheiro, executor da obra, e é o mestre de obras também, e é o pedreiro da história. Nesse caso, o espírito, ele ocupa todas as funções, o que implica dizer que a vida de um ser humano normal, como é o nosso caso, a gente nasce o espírito e toda uma conjuntura ao nosso redor, a família espiritual a qual a gente está vinculada, eles sabem mais ou menos para onde a coisa vai caminhar. Mas qual é a diferença entre qualquer um de nós e o caso de Jesus? É porque o espírito que animou Jesus, ele teve que criar uma destinação para Jesus, destinação essa que foi imposta por todas as profecias que Javé mandava os profetas expressarem os vaticínios para que eles ficassem escritos nas escrituras do povo judeu, para que essas escrituras, quando foram juntadas na Septuaginta, que é a versão grega do século II a.C., anunciando tudo que o Messias iria fazer, e exatamente caberia o Messias fazer todo aquele conjunto do que estava vaticinado para poder ser reconhecido, ó, ele está fazendo o que foi dito que ele faria. Então, o espírito que animou Jesus não foi esse espírito que desenhou isso. Não foi o espírito de Jesus que organizou isso. Isso veio a ferro e fogo. Essa é a maneira de falar. Isso veio criminosamente imposto. Isso também é outra maneira de falar. Isso veio estupidamente formulado por a mente de um ser demente, que era Javé. Isso também é outra maneira de falar. E essa arquitetura de que era necessário nascer um ser humano com superpoderes e que fosse usar esses superpoderes para criar um super exército de judeus e dominar a terra toda para fazer com que os humanos fossem devotos de Javé e não de Krishna, e não de Zoroastro, e não de não sei quem. Javé queria tudo para ele, já que Krishna havia nascido para ajudar Brahma ou Javé, e levou tudo que era devoto da tributo para ele, Krishna. É um jogo meio violento, mas é assim mesmo. Então, quando Javé, através dos profetas, que desde o tempo de Adão, Sete, Enos, todos aqueles nomes que a gente vive aqui falando, que são os patriarcas que antecederam a linhagem, que mais tarde, nessa linhagem, Jesus nela emergeria como sendo o Messias, vamos compreender. Quem definiu o que Jesus deveria fazer não foi o Espírito de Jesus, foi Javé.
Só que Javé disse isso, os profetas começaram a dizer, mas Javé ele é desalmado, o corpo dele é holográfico, então ele usou num pacto com Vishnu, ou seja, com Eros, ou Shokma, como se chama na Kabbalah, como Javé não podia produzir um avatar diretamente, esse é um drama que é explicado na mitologia ariana hindu, só Vishnu e Shiva podiam produzir representantes deles a partir do código-fonte definidor deles, ou seja, do genoma, do DNA deles. Javé não podia fazer isso. Javé tinha que escolher figuras de cada espécie, tentar convencer essa figura a servi-lo, e por isso que Javé sempre teve escolhidos. Então Javé queria um avatar só para ele, mas ele não podia criar, pediu a Vishnu, pediu vírgula, fez um pacto negocial com Vishnu, e Vishnu também não podia criar diretamente, mas como Vishnu ou Eros tinha criado já um ser biológico, nesse nosso universo existia um ser biológico criado por Vishnu, chamado Rockman, e então coube a Vishnu dizer para Rockman, produza um ser humano. Mas como? Eu não sou sexuado, porque Rockman nem sexo tem. Os seres biodemos, como eu explico em vários livros, eles não são sexuados e não têm emoções. Esse ser Rockman, que a gente também chama de Sofia, Rockman é o nome em hebraico. Nome não, é epíteto, personificação da sabedoria. Sofia, quando essa história chegou na língua grega, foi chamada então Sofia, mas também não é nome, é epíteto, personificação da sabedoria. Então Rockman diz, como? Eu não tenho, os humanos são biológicos sexuados, eu não sou sexuado. Se vire. Mas nós temos que ter alguém que nós venhamos a controlar para que ele nasça entre os humanos e cumpra toda a função que foi profetizada pelo Criador, através dos profetas. Rockman, ou Sofia, chama os seus anjos e diz, está aqui o abacaxi, como é que a gente faz? Eu descrevo isso no livro A Sétima Trombeta do Apocalipse, A Volta de Jesus, um livro antigo que eu publiquei. Então, esses anjos clones descobrem que é possível sim inseminar uma fêmea. Na verdade, os Anunnakis fizeram isso 30 mil anos, 50 mil anos antes da época de Jesus. Então, é só inseminar. Nós vamos pegar, Rockman, o seu genoma e inseminar numa mulher e assim nasce. Mas qual é o problema? O DNA de Rockman, alguém tinha que criptografar no DNA de Rockman todas as instruções gênicas ou genômicas que eram exigidas por Javé para que esse ser humano que nascesse desse espermatozoide cósmico, porque isso aqui iria substituir o espermatozoide do pai, isso aqui o quê? O DNA de Sofia ou Rockman sendo inseminado em Maria serviria como a parte masculina. Então, os anjos de Rockman criptografaram no genoma de Sofia, e eu nunca expliquei isso, porque eu nunca quis explicar para não ter que me complicar, e isso ferrou com Sofia, porque Sofia teve que, de novo, ser mexido numa espécie de manipulação genética para que as ordens de Javé fossem instaladas nele, Sofia, para depois ser retirado do seu DNA. E um clone de Sofia iria surgir no ventre da humana que recebesse aquela inseminação artificial. E você está dizendo pela primeira vez que Jesus é um clone de Sofia. Eu estou dizendo pela primeira vez. Aí,
esse, esse genoma, ele não vinha nem com karma, nem com liberdade. Ele vinha totalmente enjaulado, fechado, no sentido de produzir um homem, porque Javé queria um homem, não era mulher, ele já era pé da vida com Eva e Pandora lá atrás, era um homem. E esse homem iria sentir naturalmente a vontade de obedecer o genoma que estaria em todas as células do seu corpo, porque esse genoma veio de Roque, Mal Sofia, e foi inseminado em Maria. Até aqui dá para se compreender. Mas daqui a gente percebe o quê? Que o humano que nasceu disso, ele não foi vislumbrado pelo espírito sonhado e programado. Ele não passa com Jesus nada do que se passa com qualquer outro ser humano, no caso dele, teve lugar. Não aconteceu. Então, Rockman, Brahma, Javé, Vishnu, Shiva, todo mundo nessa história esperavam que o ser humano que saísse dali sairia feito um robô, um clone de Sofia, feito humano, e por isso que o homem, Jesus, se parece de longe, quando a gente vê Sofia de longe com aquela coisa lá, e iria fazer 100% o que estava determinado no seu genoma. Se esqueceram de combinar isso com duas pessoas. Uma, com Maria, mãe dele. Por quê? Porque o genoma de Maria não era um genoma de submissão, como era o caso de quase todo mundo entre os judeus, porque herdaram o genoma submisso de uma interferência que os Anunnakis fizeram lá atrás, blá, 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 mas isso é uma outra história. O genoma de Maria é da tribo de Benjamim, que é o 12º filho de Jacó, e essa tribo ficou pertencendo ao reino de Israel e não ao reino de Judá, quando as 12 tribos se separaram, e essas 10 tribos, onde o reino de Benjamim fazia parte, foi conquistado pelo Império Assírio, e essas tribos se miscigenaram com o Império Assírio, e especificamente a tribo de Benjamim, nessa época, foi parar na Europa, na Gália, na França. E o sangue celta, o sangue gaulês, o sangue que veio dos filhos de Edim ou Odin, tem um quê de insubmissão muito forte. Maria trazia isso. Ou a turma esqueceram de observar isso quando escolheram Maria, e foram os anjos de Javé que escolheram Maria. Pelo menos é isso que eles, na época, me deixaram claro. Não foi Jesus, não foi Javé, foram os anjos, chegaram a Sofia e disseram: olha, tem uma mulher cujo espírito... Blá, 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 blá. Eu já tenho duas fontes dessa história. Uma que eu reproduzi no livro Muito Além do Horizonte, deixei lá um pouco, mas resolvi não falar muito, e outra essa dos anjos, em termos de quem escolheu Maria e por quê. Mas deixa isso para lá. Como eu disse, esse planejamento todo só esqueceu de colocar lá como variáveis controláveis e variáveis incontroláveis. Eles esqueceram de colocar no planejamento. Ok, a gente controla o genoma, ou a sequência genômica que Rockman está dando a Maria. Isso aqui a gente controla. Mas o ser humano que vai nascer é produto disso e também da influência do genoma humano feminino. E o genoma humano feminino tem o histórico de Pandora, Lilith, Eva, Noreia, blá, 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 de insubmissão. E o genoma masculino humano é submisso. O que sobrou? Teve 2 troncos que eram também submissos, mas a turma liquidou. Hoje em dia quase a humanidade toda é submissa. Prefere ter um super-herói, um super-presidente, um super-padre, um super... Então, assim,
transferir para os outros responsabilidades que são próprias. Então a turma esqueceu. Ou os anjos de Javé erraram feio, os anjos de Sofia erraram feio, ou isso é algo de propósito. E até hoje, esse aspecto da história não foi colocado na mesa. Que mesa? Na mesa que um dia talvez vai juntar todas as cartas e tentar falar a verdadeira história de Jesus, antes, durante e depois da vida dele. E, como eu disse, nas variáveis incontroláveis estava o genoma de Maria, que ninguém analisou direito, ou acharam que daria um jeito. E o segundo aspecto, porque não havia previsibilidade nenhuma em relação a como seria o ser humano que nasceria dali. Por quê? Porque o Espírito de Jesus nunca havia sido humano antes, ponto. Mas você precisa entender isso. Essa é a grande diferença, que ninguém nunca falou, não está em livro nenhum, não está em análise nenhuma, isso que eu estou falando aqui. Essa é a grande diferença. Jesus, o ser humano Jesus, que passou a existir, ele devia vir todo enjaulado e veio dentro do genoma as ordens do genoma de Rockman, que representava a vontade, os desígnios de Javé, mas algo deu muito errado, e o ser humano Jesus que surgiu foi uma novidade sem tamanho. Foi uma novidade que nasceu sabendo desde criança que ele era diferente, porque ele tinha poderes já como criança que ninguém tinha, e o pai e a mãe disseram: filho, entenda, aqui na Terra, homem e mulher transam para nascer um filhinho. Você nasceu, mas nós não transamos. É porque, ou seja, Jesus sabia que ele era desde criança ele sabia disso. Então Jesus ele foi formando a personalidade dele, do jeito que cada um de nós forma ao longo da vida. E essa formação da personalidade dele saiu fora da caixinha. Não foi o Jesus submisso e pronto para automaticamente agir em nome de Javé ou de Deus, como todo mundo que nascia. O próprio João Batista, que o prenunciou, veio pronto e cumpriu fielmente a sua missão. Javé diz que João Batista e Maomé foram os dois dos que ele escolheu, que é nota 10. O resto tem problemas, mas esses dois aqui, o nosso amigo Javé disse que, pelo menos foi isso que ele falou uma vez, e me dizendo que eu era o nota 0, o pior de todos. Mas fazer o quê? Então, assim, esse aspecto da vida de Jesus, que permanece tremendamente oculto. Que aspecto? O de que o Jesus humano que surgiu fora de todo o planejamento que estava esquadrinhado, que estava... Jesus, ele foi se percebendo ao longo da vida alguém azarado, que sabia que era o tal Messias, mas que olhava para o que estava escrito nas escrituras judaicas sobre o que ele teria que fazer e ele não conseguia fazer. Então toda a vida de Jesus foi de uma angústia entre o impulso que surgia nele, tentando obrigá-lo a fazer, porque todo mundo usava o poder mental para acionar a produção de enzimas e proteínas no corpo de Jesus, para ele ter vontade de fazer isso, e ele não conseguia, não fazia. Ele tentou algumas vezes. Não foram poucas as vezes, pelo que se conhece na espiritualidade, que o homem Jesus, agora eu vou fazer isso, mas em algum momento não conseguia. Então, assim, a gente fechar, esse é o aspecto talvez mais precioso
de uma análise que nunca foi feita. Esse é o aspecto, talvez, mais desconhecido, porque, de novo, isso não é falado aqui na Terra. Pela primeira vez a gente está abordando esse tema, ele não existe em lugar algum. Na verdade, nem na espiritualidade primária isso é falado. Isso é falado num nível de fofoca espiritual de um grupo de espíritos lúcidos que, de uns tempos, nos últimos 13 mil anos, eles meio que se escondem no limite da erraticidade, no sentido de criar uma ilha de negentropia no meio dessa entropia, no meio desse caos. Né? Então são coisas que são partilhadas aqui, mas nunca havia se conseguido trazer desse núcleo para o conhecimento terreno esses assuntos, por isso estava tudo oculto. Então a revelação cósmica é meio que esses 50, 60 livros e mais de 1000 palestras que estão aí, por enquanto. Isso é só o início do processo da revelação cósmica, porque a revelação cósmica é formada não é de livros e palestras, são os fatos. Então é algo que ainda vai começar. E os fatos falam por si mesmos, ainda que hoje em dia nem mais os fatos tenham garantia de serem percebidos honestamente, porque a gente cria a chamada pós-verdade, inventa uma narrativa maluca, cria um grupo, aí a rede se forma ali e vai o viés de confirmação e passa a mentir durante séculos, e a mentira assim vai se tornando verdade, influencia muita gente, e vai lá, milênios depois, dizer: ei, isso tudo que vocês acreditaram durante aí X mil anos está tudo errado, joguem fora. Infelizmente, a revelação cósmica tem traços desse aviso chato. Ei, a gente precisa jogar fora quase tudo que a gente pensa que conhece. Ou, pelo menos, fazer como Nietzsche orientou, praticar o perspectivismo e pegar cada crença, cada verdade. O ser humano diz: quais são as 10 verdades mais importantes que eu acredito possuir? Escreva as 10 e saia observando se uma dessas 10 você consegue provas de que isso de fato é verdadeiro, é real, ou isso só é verdadeiro na sua imaginação. O que você não pode provar você mesmo, não é conveniente que você transforme em verdade, senão isso vira um transtorno cognitivo. Você inventa uma verdade, acredita naquilo, passa a vida inteira cultuando aquilo, mas você não sabe se aquilo é de fato verdade. O nome disso é transtorno cognitivo. É o me engana que eu gosto. Você inventa algo que você gosta, então... Então, assim, Jesus tem 300 mil verdades sobre Jesus que estão absolutamente equivocadas. Na verdade, eu me pergunto se existe alguma verdade dessas que eu colecionei ao longo da minha formação humana, fui aluno no Colégio Marista há 13 anos, então minha formação é toda católica, absorvi com todo carinho e respeito, e sou muito grato aos irmãos maristas, tudo que eles, com toda honestidade de princípios e propósitos, me repassaram sobre Jesus. Estudei profundamente o Espiritismo, depois estudei tudo. Então, tudo que eu coleciono de Jesus, eu fico me perguntando o que é que tem de verdade nessas coisas todas que os cristãos acreditam, que os católicos dizem acreditar, os protestantes, espíritas, né? Então, assim, o próprio Espiritismo diz: não, Jesus é um espírito que teve várias encarnações e foi melhorando, melhorando, até que tornou-se Jesus. É isso que o Espiritismo diz. Os seus grandes médiums e autoridades assim ditas do Espiritismo afirmam isso aí. Está errado. Jesus não é um espírito que tinha nascido antes como humano. Não, mas ele foi então várias coisas aí antes de ser humano. O pior é que também não é por aí, mas que seja. Mas humano ele só foi essa vez. Então, pessoal, esse lado oculto de Jesus, o oculto aí é o antes, que explica como Jesus surgiu.
Na hora que você percebe que se esqueceram de combinar com Jesus. Então, assim, como não combinaram, a coisa deu errada em termos do que foi planejado. Só que a Igreja Católica inventou tanta história para disfarçar, desfazer isso, que hoje nós sabemos de muitas histórias sobre Jesus, mas que ele deu a vida para nos salvar, que ele assumiu todos os pecados da humanidade, que Jesus é o meu Salvador. Isto tudo é um blá, blá, blá para a crença infantil. Porque Jesus, ele nunca intentou nada disso. Jesus nunca abriu a boca dele para dizer que veio salvar ninguém. O conceito de salvação quem inventou foi Saulo de Tarso depois da morte de Jesus. Jesus nunca falou isso. Ah, não, mas a Igreja Católica diz isso há 1.600 anos. Então, assim, não é fácil. E nem é efetivamente importante que a gente, entre aspas, saiba disso. A gente quem? O ser humano. Só os seres humanos que buscam a verdade é que se incomodam em perceber que acreditam em crenças, em coisas que todo mundo tem certeza, mas aí ele começa a desconfiar que ele não tem aquela certeza que todo mundo tem. Somos nós que estamos aqui, nesse circuito. Senão, não estaríamos. Porque aonde se vende verdade e se financia o viés de confirmação dessas verdades diariamente, toda semana, isso tem âmbito de religião. É a crença das pessoas que a gente respeita. Então, quem quiser acreditar que Jesus é o Salvador, que acredite, faça disso bom uso, haja da forma mais nobre. Assim você vai estar homenageando Jesus e você, ainda que sua crença possa ser infantil, mas todos nós somos infantis, somos crianças na condição humana nesse atual estágio que nós estamos vivendo. Mas, se a gente está buscando a verdade, então a gente tem que ir nessas tentativas de perceber o que está oculto, o que está escondido, o que foi interpretado errado, o que o próprio Jesus não soube explicar. E é por isso que Jesus, com os apóstolos, falou uma coisa, quando morreu, percebeu que os apóstolos não iam fazer o que ele queria, aí chamou Saulo de Tarso. Aí Saulo inventou o Jesus Cristo, depois que Jesus estava morto, já surgiu a expressão Cristo, o ungido, porque Paulo saiu pregando na cultura helênica, o nome ungido, Cristo, surgiu aqui. Aí Jesus, já morto, dizia, mas não é isso que eu queria que Paulo tivesse feito, mas Paulo fez. E ainda mais, criou o conceito de salvação e da doutrina da justificação pela fé. Jesus, quando estava vivo, disse que seria dado a cada um de acordo com suas obras, não era de acordo com sua fé. Tinha que ter obras. A fé não tinha muito. Ou tinha, se tivesse associada a obras. Mas só ter fé, como é a doutrina da justificação pela fé, que Paulo, Saulo de Tarso criou e os protestantes depois assumiram, está errado, em termos do que Jesus deixou. Mas só que dizem que Jesus é o Salvador. De novo, isso aqui é falso. Mas é falso para quem? Para pessoas chatas como ele, que tentam buscar o entendimento. Porque eu penso que eu sei que ou o ser humano trata de produzir o seu próprio progresso, ou não vem ninguém lá, ele tira do caos, ele transforma em santo. Então ninguém lhe salva. Não existe isso nesses termos. Mas muita gente prefere crer que existe, então que esteja. Mas, para a gente introduzir então o tema do que está das muitas coisas que estão ocultas sobre Jesus, essa é só uma delas. E tem a ver com o início e o fim do processo. Aí Jesus, depois de morto, viu que nem os apóstolos, nem Saulo de Tarso. Então ele chama Maria Madalena, começa a explicar uma outra versão de si mesmo. Então, assim, o próprio Jesus dá mostras que no seu psiquismo ele também foi entendendo as coisas por etapas. Ah, não, Jesus sempre soube de tudo, já sabia de tudo. Pessoal, isso é ingenuidade. Não é assim. Então, aqui eu encerro essa
esse comentário inicial, que parece mais uma palestra chata,